E aí galera, bem-vindos à Literatura do Medo. Hoje eu trouxe um pouquinho sobre escrita. Eu vou falar o quê? Vou falar sobre criação de personagem. É um assunto que muito procurado. As pessoas assim gostam de saber sobre o personagem, como é que ele é construído e tal. Então hoje eu trouxe algumas dicas de como começar a criar um personagem ficcional. Então vamos lá. Se você pensa, qual é aquele personagem marcante dos filmes, dos livros, dos quadrinhos, o que ele tem que faz com que eu crie um vínculo com ele. Eu vou falar um pouquinho então sobre isso. Vamos pegar, por exemplo, o motivo número 1 que eu separei, que é interessante quando você for escrever e tal, e construir o personagem. Motivação. Qual é a motivação do seu personagem? A gente fez motivação, exatamente. Porque às vezes só descrever um personagem, isso é um erro muito comum. As pessoas, quem está começando a escrita, às vezes faz uma caracterização de um personagem, aquele, vamos pensar na questão do herói, por exemplo. Aquele cara virtuoso, cheio de habilidades e tal. E nem sempre esse personagem vai ser o que vai cativar. Por quê? Porque ele precisa ter alguns elementos que vão fazer tu criar um vínculo com o personagem. Por exemplo, a motivação deles é um desses elementos. Qual é a motivação desse personagem da narrativa? Então vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo clássico. Vamos pegar aqui O Senhor dos Anéis, que foi o que eu separei para dar de exemplo, que é uma obra bem conhecida. Qual é a motivação dos personagens? Cada personagem tem uma motivação. O Aragorn, por exemplo, ele quer ser o rei ali do esquema, mas ele, ao mesmo tempo que ele ia ser o rei ali daquela região, ele não queria porque ia ser um compromisso, e ele tem todo o histórico de família, de problemas e tal. O Gandalf, que é o mago, ele é aquele sábio que conhece tudo, que faz tudo, que ajuda todo mundo, mas ao mesmo tempo ele também não pode se envolver demais na vida dos humanos. Não, todos os personagens têm um porquê. Vamos pensar no Homer Simpson agora, dos Simpsons. Nossa, mas que personagem estranho, o Homer Simpson. Mas então, o Homer Simpson ele é um personagem muito, muito bem pensado. Por quê? Ele é um tipo exemplo de uma pessoa que ele tem uma vida comum, tem uma rotina sei lá, presa, ele não tem uma família que ele, sei lá, vai coordenar eles e vai... Ele é todo perdido. Essa coisa de ele ser perdido é que torna o personagem interessante. Então, qual é a motivação dele? A motivação dele é uma motivação simples. É ganhar o salário dele, ir pro bar, tomar uma cerveja lá no bar do Moe. Então, todo o personagem em si, ele tem um tipo de habilidade ou de esquema que faz com que ele se oriente e construa a sua caracterização. A caracterização do Homer, vamos pensar. Ele foi feito mais carequinha, gordinho, o típico, aquele cara que frequenta o bar. Isso é importante, por quê? Porque deixa a pessoa curiosa. Como que vai sair daquilo ali? Como que vai sair daquilo ali? Será que ele vai conseguir desenvolver alguma coisa diferente ali? Então, todos esses elementos, eles têm que ser pensados. Aí, claro, tem outros elementos, mas vamos pegar personagens diferentes para se questionar. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar um personagem de anime, por exemplo. O Dragon Ball, o Goku. O Goku é um personagem famosíssimo. O Goku é um personagem muito, muito conhecido. E ele é o típico personagem que qual é a motivação dele? A motivação dele é lutar, ganhar poder. Como é que ele é caracterizado? Ele é caracterizado de um modo ingênuo, uma pessoa muito forte. Então, tudo isso são elementos que tem que ser levados em consideração para o personagem ser interessante. Um outro elemento é o antagonista, né? O antagonista ou o vilão. São coisas diferentes, muita gente confunde antagonista com vilão. O vilão, ele é normalmente associado à questão heróica. Então tem o herói que faz o bem e o vilão que faz o mal. O vilão, então, ele tem essa coisa do negativo, de que normalmente ele vai lutar do lado do mal. O antagonista é diferente. O antagonista ele pode ser uma força que vai contra o protagonista. Então, por exemplo, o protagonista pode ser um vilão. E aí quem é o antagonista dele? O antagonista dele, sei lá, é o herói. Então, dependendo de quem está no foco, o antagonista pode assumir duas posições de valor. Então, por exemplo, o antagonista pode ser também um sentimento. Né? O Hamlet, por exemplo, ele está divagando sobre a culpa e tal. Então, isso é um antagonista, aquele sentimento forte. Ou pode ser um desastre natural, como por exemplo esses filmes de vulcões e furacões e tal. Então,
é um exemplo de antagonista. Então, tudo isso para te criar um personagem é relevante. Se tu se direcionar somente à imagem do personagem, ele vai se tornar fraco. Ele precisa justamente de se olhar mais atento a questões como o ambiente que rodeia ele. Porque só descrever ele é muito, muito simples. Outra coisa interessante para estar olhando, o romance. Esse personagem vai ter um romance, ele vai se encontrar com alguém, ele vai ter um caso amoroso. Isso é importante para a criação de personagem, porque as pessoas têm esse vínculo com o romance. Eles têm esse vínculo com como é que eu vou dizer, essa continuação. Muitos criam a expectativa, será que esse personagem principal vai ter um filho ou uma filha, ou será que vai conhecer outras pessoas diferentes? E isso prende as pessoas, porque o personagem ele tem que ter um vínculo com quem está assistindo. Vamos pensar aí na literatura russa. Vamos pensar, por exemplo, agora num clássico, Dostoiévski. O personagem, o antagonista dele, além de ser o próprio ambiente que ele está frequentando, o Raskolnikov, tem a questão do psicológico, que é o medo, a angústia, aquela sensação de estar perdido, sabe? Tu fica desorientado, e aí ele fica, nossa, será que o que eu fiz foi certo ou não? Aquela sensação de culpa é um antagonista muito forte, né? Então, são elementos importantes. E esses personagens, eles têm que buscar ser cada vez mais complexos, né? Que aí nós temos uma discussão, a gente chama de personagem plano e personagem redondo, alguns críticos literários. Personagem redondo é aquele personagem complexo, que nunca está pronto, tu sempre coloca mais coisas, ele tem angústia, tem medo, tem insegurança, e o plano é aquele personagem mais tradicional, que tu sempre sabe o que ele vai fazer. Ele não muda na narrativa. Então, são elementos bem importantes. Aí tem outros elementos, eu não vou listar todos, né? Tipo o deuteragonista, que é o segundo personagem principal, ou parceiro do herói, ou do protagonista, ou do vilão, que vai ser o protagonista. São elementos que dão muita força na narrativa. Então, quando você for criar um personagem, pensa nesses aspectos. A motivação dele. Qual é a motivação do personagem para poder fazer as coisas? Ele vai ele está lutando contra o bem, contra o mal, contra o bem. Ele sofreu alguma tragédia para ser assim, ele se perdeu, o que aconteceu? Então é um negócio para estar pensando. A caracterização. Como é que ele foi criado? Se ele é um cara que, sei lá, perdeu alguém querido, ele vai ser caracterizado como sempre um olhar triste, ou se ele é muito bobo, ele vai ter sempre aquelas feições mais largadas. Ele é um cara desleixado, ou ele ou ela, enfim. Ele anda com alguém sempre junto, ele tem algum vício. Essas coisas dos vícios e as manias são muito legais para botar no personagem. Por quê? Porque faz a gente criar uma proximidade, tu consegue se colocar no lugar dele. Nossa, eu me imagino na mesma situação. Então, aí a questão dos parceiros, também dá pra estar pensando, vou colocar alguém junto e tal. Isso é interessante estar pensando. Vai ser alguém que vai ajudar, não vai? Romance, repetindo de novo, né? Romance, também bem importante. Vai ter um caso amoroso, vai ter dois, né? Um triângulo é sempre interessante para prender a pessoa fica naquela torcida. Muitos autores começam obras assim, aí depois os fãs ficam, não, ele tem que ficar com essa, com aquele, ou ela tem que ficar com ele, com fulano. Cria todo um trama, né? Aí isso é bem interessante também. E os coadjuvantes, também é importante, todos os coadjuvantes, fazer personagens legais. Alguns até roubam a cena e depois viram próprios protagonistas dos seus romances, filmes, séries, enfim. Então, esses aspectos são interessantes. Quando for criar um personagem, pensa nisso. Tem que ter uma motivação para ele. Ele tem que ter uma proximidade com a gente, com nossos vícios, nossas manias. Tem que ser bem caracterizado. Até porque depois, sei lá, tu vai ilustrar ou vai sair um filme, vai ser uma coisa, a pessoa já meio que consegue visualizar ele. Pensa nos antagonistas, ele vai lutar contra o quê? Contra o ciúme, contra o medo, ou contra um desastre natural, contra uma pessoa que quer o mal dele. Qual é o antagonista dele? Isso é muito importante. O vilão e o antagonista vão quase que ser metade do sucesso do teu personagem. Porque se o teu antagonista é fraco, o teu personagem não vai ter uma motivação forte para lutar. Então, esse vilão ou antagonista vai ter que ser bem construído. Eu posso fazer um vídeo depois sobre o antagonista, que também é importante. Os parceiros dele, né? O melhor amigo, ou amiga, ou vice-versa, que vão ajudar ele nesse processo. O romance, então, e os coadjuvantes. É isso, fechando todo essa tema. Aí os coadjuvantes podem ter seus próprios romances, outros conhecidos,
juntar grupos, e tudo isso vai formando uma narrativa. Então é isso aí, pessoal, algumas dicas ali para como construir os personagens. E é isso. Agradeço a presença. Brigadão. Tchau, tchau.